Êxodo 19, a partir do versículo 1, diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tens visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino dos sacerdotes da nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amado, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua santa e maravilhosa palavra. Pedimos que através dela, o Senhor fale conosco, ao alto dos corações neste momento. E o Senhor nos faça realmente ser o teu povo, povo que foi liberto pelo Senhor, povo que anda de acordo com a tua palavra, com a tua lei e os mandamentos, povo que é a tua propriedade exclusiva, povo que aproxima as obras do Senhor para aproximar as pessoas que não conhecem a Ti, o Senhor. Que o Senhor nos enche do Espírito Santo e nos faça uma igreja que realmente glorifica o teu nome, manifesta o teu gozo e te agradece. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Irmão, certa vez, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, ele disse assim: eu creria mais na salvação dos cristãos se os cristãos realmente se parecessem com pessoas que foram salvas. Ele disse isso porque na época dele as pessoas se diziam cristãs, mas elas não viviam de acordo com a palavra de Deus. Décadas depois, já na época do nazismo, um pastor também de origem alemã, ele criou um termo chamado de graça barata. Seu nome é Dietrich Bonhoeffer. Ele usava esse termo para dizer que as pessoas diziam ser cristãs, mas elas não viviam como imitadores de Jesus, não viviam de acordo com a palavra de Deus. E quantos de nós, muitas vezes, vivemos diferente da palavra de Deus, e por isso as pessoas, como esse filósofo Nietzsche, descreem da salvação, descreem de Jesus. Nós muitas vezes vivemos buscando apenas aquilo que desejamos, talvez até por um evangelho pela metade, que diz apenas que nosso Deus nos salvou para irmos para o céu, e que Ele cura de nós, e é somente isso que nós queremos ouvir às vezes, e porque nós só ouvimos isso, nós achamos que isso tem que acontecer na nossa vida de maneira perfeita e plena, que todos os nossos caprichos têm que ser satisfeitos, e quando isso não acontece, nós começamos a murmurar, a se queixar diante de Deus, e até nos afastamos de Deus. E isso aconteceu vez após vez com esse pessoal que está aqui em Êxodo. Fazia 3 meses que eles já tinham sido libertos do Egito, através de uma poderosa salvação de Deus, e eles caminhavam então pelo deserto, e nesse momento eles chegam perto do Sinai, e nesse momento você pode comparar o deserto que é ali como o sertão nordestino. Há plantas secas, é um terreno árido, os animais morrem de fome, falta água, e eles se queixam vez após vez contra o Senhor. Porque o Senhor nos libertou da terra do Egito, foi para morrer nesse lugar, e Deus vez após vez cuida deles. Eles são o povo que Deus libertou, mas eles ainda não são o povo de Deus, e por isso Deus estabelece com eles a sua aliança, para fazer deles o seu povo. E Deus estabelece a sua aliança com eles nesse texto, libertando eles para que eles sirvam a Deus. E o versículo 4 começa falando sobre essa libertação. Ele diz o seguinte: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Eles mesmos viram
o que havia acontecido, como eles foram libertados. Ninguém contou a eles. Eles não eram uma geração seguinte que precisou ouvir isso dos seus pais. Eles eram a geração que foi liberta do Egito. Eles viram o poder do Deus de Israel, um poder superior ao de todos os deuses do Egito. Eles viram o rio Nilo, que era considerado um deus para os egípcios, ter suas águas transformadas pelo Deus de Israel em sangue. Eles viram rãs tomando a terra do Egito, rãs que simbolizavam para os egípcios uma deusa Hecate. Eles viram piolhos, gafanhotos que dizimaram as colheitas dos egípcios, uma chuva de fogo e de pedras, doenças que causavam úlceras no gado e nos egípcios, inclusive os bois que simbolizavam o deus Apis para os egípcios. Tudo acontecia com os egípcios, mas não acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel era poupado disso. E tudo acontecia, sendo que um dia antes ou dias antes Moisés anunciava que ia acontecer daquele jeito. E as duas últimas pragas foram um golpe no estômago dos egípcios. Uma delas foi que o Deus Sol, o Deus Ra, foi silenciado por Deus, com as trevas que cobriram todo o Egito. A outra praga matou o filho não apenas do faraó, que se considerava o Deus do Egito, mas matou o filho de todo o sacerdote, de todos os deuses do Egito. O que eles pensavam era mais ou menos o seguinte: nosso Deus, ele é maior do que todos os deuses. Se eu tivesse que fazer uma comparação sobre quão fácil foi a vitória do nosso Deus em relação ao Deus dos egípcios, na mentalidade daquelas pessoas, seria como se você imaginasse o Anderson Silva, campeão mundial de MMA, entrando numa creche e batendo todo mundo que tem ali. Não houve Deus que se comparasse. Antes que eles se juntassem todos, não houve Deus que se comparasse ao Deus de Israel. Isso é o que eles pensaram. Foi o próprio Deus que os libertou, e como que uma águia que pega os seus filhotes, os levou para um lugar seguro, os resgatou daquele lugar. E para que Deus fez isso? Para aproximá-los de Deus, para que eles fossem o povo de Deus, para que eles vivessem junto de Deus, numa terra que mana leite, mana mel, uma terra que é farta dos melhores produtos da época, um paraíso na terra, com descanso sem fim. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso também. Ele nos libertou, não da opressão do Egito, mas da opressão de Satanás, da opressão do pecado, da opressão da morte, para nos trazer para junto de Deus, para nos fazer um povo que vive debaixo do amor de Deus, que vive o descanso de Deus. Mas assim como os filhos de Israel, nós não estamos ainda em Canaã, não estamos ainda no descanso eterno, não estamos no paraíso de Deus, nós estamos no deserto. E a nossa caminhada é uma caminhada de deserto. As bênçãos que vêm para nós são bênçãos do deserto. No deserto você tem o maná, um pão que cai do céu. Você não tem o leite e o mel e os frutos da terra de Canaã. Você não tem o banquete do rei. Na terra de Canaã eles teriam sombra e água fresca. No deserto que eles têm é uma coluna de fumaça, uma nuvem que os protege do sol durante a caminhada, e a água que vem quando eles precisam. As bênçãos do deserto são um kit de sobrevivência para que eles terminem a jornada, mas também é um sinal de que lá no final da jornada eles encontrarão algo melhor. E é assim com a nossa vida. Nossas bênçãos não são o melhor que Deus tem para nós, porque o melhor que Deus tem para nós são o novo céu e a nova terra que Jesus há de oferecer para nós quando Ele voltar. E portanto nós não devemos viver baseados em bênçãos, mas olhando em frente para saber, confiando que Deus nos dará o seu descanso, o seu paraíso. E porque Jesus pode fazer isso? Porque Ele é mais poderoso do que qualquer outro Senhor que possa haver sobre nós. Ele é maior do que todos os governantes do mundo, Ele é maior do que Satanás. Pois Apocalipse, no final de Apocalipse, é uma imagem de Jesus vencendo Satanás e o mandando para o inferno. Ele é superior ao pecado e à morte. E no final do 1 Coríntios capítulo 15, você vê Jesus vencendo a morte, vencendo o pecado, para nos trazer a sua nova vida. E Jesus fez essas coisas na cruz, pois na cruz Ele morreu para nos trazer o perdão dos nossos pecados,
para nos libertar dos pecados, para nos libertar do poder de Satanás. E Ele ressurgiu dos mortos 3 dias depois, para nos dar a vida eterna e nos libertar do poder da morte. Esse é o nosso Jesus. Ele nos liberta para o quê? Para nos aproximar de Deus. E Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, nós temos uma vida com Deus. Nós fazemos parte do novo céu e nova terra que Deus dará àqueles que creem em Jesus. Nós temos realmente um paraíso na terra, mas um paraíso que virá mais à frente, quando Jesus voltar. E o mais interessante, sabe o que é, irmãos? É que essa libertação, essa salvação, ela é incondicional. Porque, como nós lemos naquele trecho de Êxodo capítulo 2, o que o povo fez foi clamar ao Senhor. Lá não diz que eles obedeceram ao Senhor, e aí o Senhor se lembrou deles e trouxe salvação para eles. A única coisa que aconteceu foi que Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, que eram antepassados dessas pessoas. E por isso, essas pessoas foram libertas por Deus. Deus nos liberta, nos salva, nos tira do poder das trevas de Satanás, pelo seu amor por nós, pela sua aliança que Ele fez por nós. E isso é uma coisa incondicional, não depende do nosso poder. E por isso, Jesus morreu na cruz por nós, para solidificar essa aliança, para concretizar essa aliança. E em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus, não pelas nossas obras, não pelo aquilo que fizemos, ou fazemos, ou faremos, mas como um dom de Deus, como um brinde de Deus, dado a nós. Assim, Ele nos liberta do poder das trevas de Satanás, e nos conduz ao Pai, para termos uma vida com o Pai, no paraíso que Ele irá trazer, novos céus e nova terra. E isso é algo incondicional, dado de graça, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e ressuscitou para nos dar isso. Mas ser liberto não faz desse povo o povo de Deus ainda, e por isso Deus torna esse povo seu povo através das suas leis. Isso nos leva ao versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ou se obedecerem a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis o meu tesouro pessoal dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja o seguinte: esse povo se tornou o tesouro pessoal de Deus, o povo particular de Deus. Dentre todos os povos da terra, esse povo foi escolhido para ser o povo de Deus. E por que ele foi escolhido? Porque ele era um povo numeroso? Porque ele era um povo importante? Porque ele é um povo grandioso? Não. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 diz que Deus não escolheu esse povo por nenhuma qualidade que ele tinha, porque esse povo era o menor povo da terra, o mais desprezível dos povos da terra. E mesmo assim Deus escolheu esse povo. Dentre todos os povos da terra, esse povo recebeu o privilégio de ser escolhido para ser o povo de Deus, o povo no meio do qual Deus habitaria, o povo com o qual Deus se relacionaria, o povo que receberia as bênçãos de Deus, que receberia a lei de Deus. E o mesmo aconteceu conosco. Em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo fala que em Jesus fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, segundo o prazer da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós fomos escolhidos, assim como o povo de Israel foi escolhido, antes da fundação do mundo, não porque nós somos especiais, não porque nós somos melhores, ou porque nós creríamos em Jesus, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque nós somos pessoas miseráveis, que precisamos de Deus. E Ele, seja lá pelo que for, pela vontade dEle, pelo prazer dEle, porque isso traria prazer a Ele, Ele nos escolheu para nos salvar. Ele nos escolheu para fazer de nós o seu povo, um povo que vive para o louvor da sua glória. E isso explica o começo do versículo 5 desse texto de Êxodo,
porque nós devemos viver para o louvor da glória de Deus. E o começo do texto de Êxodo 5 nos traz uma condição de que nós só seremos esse povo de Deus se nós guardarmos a aliança com Deus, se nós obedecermos a sua voz, a sua lei. E muitos consideram que o único fim da lei seria para a salvação. Mas esse não é o único fim da lei, porque Jesus morreu na cruz por nós para nos salvar, e se esse fosse o único fim da lei, nós poderíamos então rasgar o Antigo Testamento e jogar fora. Mas a palavra lei no Antigo Testamento, a palavra Torá, que quando o judeu fala disso, ele está falando dos primeiros 5 livros da Bíblia, significa instrução. Instrução para a vida. Os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros foram escritos para que nós soubéssemos como andar com Deus, para que nós fôssemos como povo de Deus. Ele nos mostra como sermos o verdadeiro povo de Deus, como nos portarmos como pessoas que foram salvas por Deus, libertas por Deus. Pois foi para isso que Jesus nos libertou, para que nós fôssemos esse povo de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir, nos resgatar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, um povo peculiar de Deus, um tesouro pessoal de Deus, dedicado à prática de boas obras. Deus libertou o povo de Israel para que fosse o seu povo, praticando boas obras, obedecendo a sua lei, seus mandamentos. Ele nos libertou do pecado e do reino de Satanás para que nós fôssemos um povo dedicado às boas obras, para sermos assim o seu povo, sua propriedade particular, o seu tesouro pessoal, o seu povo peculiar. Isso é ser o povo de Deus, e a lei nos conduz nesse caminho. Muitos se queixam da lei de Deus, como se a lei de Deus fosse algo que nos impede de sermos nós mesmos. Há pessoas que dizem: Deus quer que a pessoa seja feliz, e aí ele fala assim: eu não preciso seguir nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhuma regra, porque Deus quer que a pessoa seja feliz. Como se a lei de Deus impedisse que nós fôssemos felizes, ou que impedisse que nós fôssemos nós mesmos. Mas a lei de Deus, ela nos humaniza, ela nos torna parecidos com Deus, porque ela reflete o rosto de Deus, o caráter de Deus. E se nós olhássemos para a lei de Deus, nós veríamos que a lei de Deus, ao contrário de nos oprimir, ela nos liberta. Basta nós vermos que logo depois de Êxodo 19, vem Êxodo 20, que começa a lei de Deus, o mandamento de Deus. E ela começa pelos 10 mandamentos. E antes de ser falado o primeiro dos mandamentos, Deus fala o seguinte em Êxodo 20, que é versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Quem dá essa lei, esses mandamentos, é o Deus que tirou o seu povo da casa da escravidão. Que tipo de Deus tiraria a gente da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, ou tiraria esse povo da escravidão do Egito, para colocar uma escravidão pior ainda, ou colocar esse povo de volta à escravidão? Não faz sentido isso. Que tipo de Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, por amor de nós, nos daria algo que nos oprime? A lei de Deus, os mandamentos de Deus só podem ser algo que nos liberta, que nos faz parecidos com Deus, que nos torna mais humanos. Mas pense comigo, se os 10 mandamentos falam de honrar os nossos pais, de não matar, e Jesus fala que não matar significa não odiar, não se irar, que fala de não adulterar, não trair, e Jesus fala que isso inclui não desejar uma pessoa com quem você não é casado. Se ela fala de não mentir, de não roubar, e essa lei impede que você seja você mesmo, que tipo de pessoa é você? Você é uma pessoa que precisa de libertação, uma pessoa que precisa ser moldada por Deus para ser uma pessoa diferente. Você precisa de uma nova vida, e é essa nova vida que Jesus nos traz, essa nova vida que Deus trouxe para os filhos de Israel nesse texto, quando os libertou do Egito e quando deu suas leis a esse povo. Irmãos, a salvação é algo contínuo, não é algo que aconteceu no dia que você disse sim para Jesus, ou que você disse sim na profissão de fé, se batizou e acabou por ali. A salvação é algo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, como se nós fôssemos o filho de um pai
que à medida que vai crescendo, vai ganhando cada vez mais os traços do rosto do Pai, vai se parecendo mais e mais com o Pai no seu comportamento e na sua voz. A salvação é isso, e nós chamamos isso de santificação. Santificação pode ser resumida na seguinte frase: ficar mais parecido com Jesus. E isso faz parte da nossa salvação. Isso só acontece porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós e ressuscitou, porque Ele nos deu o Espírito Santo, sem o qual nós nada podemos fazer. Mas isso também exige uma resposta de nós. E obedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus, são a nossa parte na santificação. Filipenses 2, versículos 12 a 16 diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, ou seja, desenvolvam, se esforcem, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, pratiquem aquilo que Deus quer de vocês. E ele continua: pois é Deus quem efetua, ou seja, é Deus quem faça acontecer em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem faz em vocês, coloca em vocês o desejo de seguir a vontade de Deus, e coloca em vocês a capacidade de seguir a vontade de Deus, para que vocês consigam desenvolver a sua salvação. Por isso façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Por que puros e irrepreensíveis? Porque assim vocês são filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Para que assim vocês sejam filhos de Deus, que obedecem a sua lei de modo irrepreensível, retendo firmemente a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, para que vocês brilhem a luz de Deus no meio das pessoas, no meio dos povos. E por isso nós devemos então ler as Escrituras, buscar obedecer a elas, mas devemos também buscar em oração o Espírito Santo para que nós possamos fazer isso. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer isso. Eu conheço uma moça que ela começou a namorar um rapaz que não é cristão, e ela começou a dizer para ele: você precisa ir para a igreja, você tem que parar de acessar sites pornográficos, você tem que parar de se encher de bebida, você tem que começar a pensar menos em sucesso, em dinheiro, e pensar mais em Deus. Você tem que ir na igreja. E daí ele começou a fazer essas coisas, só que chegou uma hora que ele não quis mais, porque ficou pesado para ele. Sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não foi salvo, não foi liberto por Jesus, mas nós fomos, e por isso nós temos a possibilidade de viver essa nova vida em Jesus. Nós devemos fazer isso para que a luz de Deus seja manifesta para todos os povos. E isso nos leva ao versículo 6, que traz o objetivo de Deus com tudo isso. Na verdade, o final do versículo 5 começa assim: porque toda a terra é minha. E o versículo 6 diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Toda a terra é minha. Toda a terra deve se curvar a mim. Toda a terra deve me obedecer. Toda a terra deve me adorar. Toda a terra deve me conhecer. E por isso eu farei de vocês reino de sacerdotes e uma nação santa. E o que é um sacerdote? O sacerdote certamente é alguém que tem acesso a Deus. Ele está diante de Deus, foi separado do meio das pessoas para servir a Deus. Ele foi santificado. E por isso esse texto diz que aquele povo seria uma nação santa, porque ele foi separado de todos os povos, separado daquilo que corrompia todos os povos, da vida de pecado, para ser o povo de Deus. E foi santificado através do que? Através da sua lei, da lei de Deus que os moldava e os transformava, da lei que também previa o sacrifício do cordeiro, que com o seu sangue purificava o pecado do povo. E esse sacrifício do cordeiro nos leva até Jesus, que é o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, através do seu sangue. Mas ele foi trazido, tudo que era santificado para servir a Deus. E qual é o serviço de sacerdote? O serviço do sacerdote é fazer o meio de campo, ou então o meio de campo entre o mundo e Deus, ou então ser uma ponte entre o mundo e Deus, aproximar Deus às pessoas e as pessoas de Deus. Ele é aquele que
comunicava as bênçãos de Deus ao povo, aquele que sacrificava o animal em favor do povo, era aquele que intercedia pelo povo. Ele tem a função de aproximar as pessoas de Deus. E sabe o que é interessante? É que ele diz o seguinte, que não haverá apenas sacerdotes no seu meio, mas que vocês serão um reino de sacerdotes. Todos vocês serão meus sacerdotes diante de todos os povos da terra, porque toda a terra é minha. E eles fariam isso, obedecendo a Deus nos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 e 8 diz: guardai os meus mandamentos, pois e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes mandamentos, dirão: certamente este povo, esse grande povo, a gente sabe, inteligente. Pois se grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha leis e mandamentos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho. Naquela época as pessoas entendiam que as leis, os costumes vinham de Deus, ou do Deus daquela nação. E os povos da terra deveriam olhar para os filhos de Israel e dizer: nossa, que povo justo, que povo correto, que povo honesto, que povo que cuida das pessoas pobres, que povo que vive de maneira amorosa, que povo que vive de maneira santa. Houve muitas pessoas que queriam ir para os Estados Unidos porque a vida lá era melhor, tinha mais oportunidades de emprego. Outras pessoas dos Estados Unidos queriam ir para o Canadá porque lá tinha um sistema de saúde de graça para as pessoas. As pessoas sempre querem ir para um lugar onde a vida é melhor. Hoje em dia a gente considera que um lugar melhor é um lugar que tem leis melhores, mas naquela época se considerava que um lugar melhor é um lugar onde havia um Deus melhor. E as pessoas, quando buscavam um novo lugar para viver, buscavam estar debaixo da proteção de um novo Deus. É por isso que quando uma mulher de Moabe, chamada Ruth, vai com a sua sogra Noemi para o povo de Israel, ela diz o seguinte: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Os povos da terra deveriam olhar para a nação de Israel e dizer: nossa, eu quero fazer parte desse povo, e para fazer parte desse povo eu quero estar debaixo desse Deus, eu quero desse Deus para mim. E algo parecido com isso acontece com Salomão. Em 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 31, e versículo 34 diz: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, e correu a sua fama por todas as nações em redor. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviaram de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. As pessoas da terra, todos os lugares da terra, ouviram falar da sabedoria de Salomão. Elas viam que lá era um lugar onde havia paz dentro daquela região, dentro daquela nação. Era a época que o povo de Israel era mais próspero, e as pessoas queriam saber: mas qual é o segredo de Salomão? Salomão escreveu um livro chamado Provérbios para contar o seu segredo a nós. E o centro desse segredo está em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quando as pessoas chegavam e perguntavam: mas como a minha nação pode ser como a sua nação? Salomão dizia: tema ao meu Deus, reverencie ao meu Deus, cultue ao meu Deus, adore ao meu Deus, sirva ao meu Deus, conheça ao meu Deus de maneira tão íntima como um homem conhece a sua mulher. E vocês serão um povo sábio, e vocês terão um povo como o meu povo. A nossa maneira de viver deveria ser algo que atraísse as pessoas para Deus. O modo como nós conduzimos as coisas na nossa casa, o modo como nós tratamos os nossos esposos e esposas, ou os nossos filhos, deveriam ser algo que atrairia as pessoas para Deus. O modo como nós somos honestos no nosso trabalho deveria ser algo que atrairia as pessoas para Deus. Porque a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. E quando nós praticamos a lei de Deus, nós manifestamos o rosto de Deus para as pessoas.
ou a glória de Deus para as pessoas. E por isso Jesus diz em João 13, 34 e 35: amem-se uns aos outros como eu amei vocês, como eu amo vocês, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou ele diz no Sermão do Monte: sejam sal da terra e luz do mundo. E quando ele termina de falar isso, ele fala: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, pratiquem meus mandamentos diante dos homens, para que assim as pessoas vejam isso e elogiem não a vocês, mas ao seu Deus. Mas para isso nós precisamos estar em meio às pessoas, nós precisamos conhecer as pessoas, elas precisam nos conhecer. Não pode ser apenas uma palavra que você dá para uma pessoa estranha, ou no seu serviço, quando você se comunica com a pessoa de modo impessoal, ou uma conversa de elevador. Você precisa conhecer as pessoas, precisa chamar as pessoas para comer na sua casa, precisa ir no churrasco da empresa, precisa jogar bola com elas, assistir um filme com elas, para que elas vejam você, vejam a sua família, vejam o modo como você trata a sua família, vejam o modo como você lida com os seus negócios. Mas além disso, nós precisamos comunicar o nosso Deus a essas pessoas. Elas precisam entender que nós não somos pessoas morais, pessoas de bom costume, pessoas que não cometem adultério, não porque nós somos certinhos, mas porque Jesus nos salvou. Que somos honestos, não porque nosso Pai nos ensinou isso, ou porque nós temos medo de sermos pegos, mas porque Jesus nos salvou. Que nós somos pessoas, nós não fazemos isso, nós deveríamos fazer isso, que lutamos contra a corrupção, ou a pobreza, ou a injustiça no nosso país, não porque nós queremos um mundo melhor, mas porque Jesus nos salvou, porque somos o povo de Deus. E quando as pessoas olharem para nós, tentarem ser como nós, dizerem: eu não consigo ser como você, eu não tenho esperança de ser como você, nós falaremos de Cristo para elas. Porque as pessoas deveriam olhar para a nossa vida, ou esse bairro deveria olhar para o modo como nós vivemos como igreja, como nós servimos as pessoas do bairro, e deveriam dizer: eu quero ser como essas pessoas, eu quero ser como essas pessoas. E daí nós diremos: você só pode ser uma pessoa como nós se você tiver Jesus. Eu demorei muito tempo para entender a graça de Deus, porque eu havia olhado para a palavra de Deus, eu havia visto Jesus, e eu havia falado: nossa, eu quero ser como Jesus. Só que eu achava que isso dependia de mim, eu não sabia nada sobre a graça de Deus. E quando eu penei, irmãos, e não saí do lugar, sabe aquele carro que patina na lama e não sai do lugar? Eu era assim. Não sou muito diferente do que eu era antes, mas sou um pouquinho melhor. Mas por quê? Porque eu conheci a graça de Jesus, e essa graça me capacitou a ser como Jesus, aos poucos, cada dia melhor, um passo de cada vez. Eu estou muito longe de ser como Jesus, mas eu sei que você conhece pessoas aqui, você mesmo experimentou isso, e talvez pessoas vão conhecer você e vão dizer: o que há com você? Você não era assim. E aí você diz: Jesus me fez assim. Concluindo, irmãos, nós temos muitas vezes vivido, e eu tenho vivido dessa forma também, de uma forma que às vezes afasta as pessoas de Deus, porque nós não temos seguido os mandamentos de Deus. Mas Deus estabelece a sua aliança conosco para nos fazer o seu povo, o seu tesouro pessoal, a sua propriedade peculiar, a sua propriedade exclusiva. E através das suas leis Ele nos molda para que nós sejamos reino de sacerdotes, e através do nosso viver nos aproximemos as pessoas de Deus. Que isso se concretize na nossa vida.